Pessoal, vamos lá mais uma vez. A aula agora é divisão celular. E aí vocês devem de cara lembrar das famosas mitose, meiose. Pergunta, eita, meu Deus, lá vem mais um assunto chato. Para que a gente tem que aprender divisão celular? Muito simples, gente. Quando as células se dividem, é importante lembrar que elas estão transferindo material genético. Além do mais, quando as células estão se dividindo, elas fazem isso para repor células que foram perdidas, tá? Uma célula, no caso da mitose, gera duas, essas duas vai se dividir transformando-se em 4, em 8 e assim sucessivamente, tá? Vocês vão ver aqui a importância dessa divisão celular. O que é essa divisão celular? O que ela vem a ser? É a capacidade de duplicar-se, é a característica mais extraordinária dos organismos vivos. Para fazê-lo, multiplicamos o material interno de nossas células e depois dividimos em duas. Esse processo é a divisão celular, a capacidade de duplicar-se, né? Mas para que essa divisão ocorre? Para quê? Por que é tão importante isso? Os seres vivos multiplicam suas células com a finalidade de reproduzir-se, crescer e perder e repor células perdidas. Olha só, nesse exato momento aqui, eu acabei matando algumas células devido à agressão que eu causei a mim mesmo. Essas células aqui, vocês observam, se vocês fizerem isso em você, principalmente pessoa que tem a pele mais branca, vai ficar vermelha. Com o passar do tempo, vai voltar ao normal. Por quê? Porque essas células que morreram dessa agressão que você causou, elas serão removidas. As que ficarão vivas por perto vão se dividir para poder repor aquelas células perdidas, tá? Outra função importante da divisão celular é que devido a essa divisão celular, os organismos unicelulares, eles se reproduzem, tá? Eles se reproduzem a partir dessa divisão. Organismos multicelulares se multiplicam e crescem. No nosso caso, nós nos multiplicamos nossas células e crescemos. Lembra só quando você era apenas uma criancinha pequena, você tinha poucas células, né? À medida que você foi crescendo, suas células também foi aumentando. Agora, quando adulto, nós temos aproximadamente de 70 a 100 trilhões de células. É célula para dedéu, né? Como a gente costumava falar, tá? Qual a importância disso? A frequência das divisões celulares varia com o tipo e estado fisiológico de cada pessoa, de cada célula, né? Células saudáveis vão se dividir com maior facilidade. Célula do duodeno, por exemplo, se divide a cada 24 horas. Uma porção terminal lá do estômago vai se dividir a cada 24 horas. Célula do esôfago se divide semanalmente. A maioria das células adultas e musculares adultas nunca se dividem. É importante você lembrar isso. Os nossos neurônios, eles não têm uma capacidade regenerativa igual às outras células. Basta lembrar, pessoas que sofrem lesões na região da medula têm dificuldade de regeneração tecidual, tá? Citando aí alguns exemplos, por exemplo, aquela atleta, Laís Souza, ela sofreu um acidente, eu acho que é esse o nome dela, Laís Souza. Ela sofreu um acidente durante o treinamento, teve um problema, né, uma morte, uma lesão neurológica lá na medula cervical, e acabou perdendo os movimentos. Aos poucos, com o tratamento, ela está recuperando, reaprendendo. Isso é bastante demorado, tá? A maioria das célula do fígado, rins e pulmões só voltam a se dividir para reconstituir partes lesadas. Rins, fígados e pulmões, a cada vez que sofreu uma lesão, as células que estão ali, que continuaram vivas, vão começar a se dividir para repor aquela parte que foi lesionada, né? E aí nós temos um tipo de divisão celular que é a mitose. É importante você lembrar nesse momento. Anote aí no caderninho de vocês, no bloquinho de anotação de vocês, mitose. Bote assim 2 pontos e bota assim clone. E aí você vai entender agora por que eu estou pedindo para fazer isso. Para que a mitose, a divisão celular por mitose, é um tipo de divisão celular que uma célula diplóide dá origem a duas células geneticamente idênticas, clones. Uma célula se divide e se transforma em duas geneticamente idênticas. Quando essa célula vai se dividir, ocorre lá no núcleo celular, o cromossomo ele se desenrola. Por que ele se desenrola? Para poder ser duplicado. E aí essa informação ser passada para a célula seguinte. Professor, por que não só quebra o cromossomo? Porque se quebrar, nós teremos problemas, principalmente porque nossa base genética não seria essa, seria pela metade. Cada vez que o cromossomo se quebra para transmitir para outra célula, teremos aí uma perda do nosso material genético, né? Outro processo aí
Outra importante função da mitose é um processo de multiplicação celular que se caracteriza por uma duplicação cromossômica e uma divisão. O resultado é que as células filhas possuirão o mesmo número de cromossomos que a célula mãe. No caso da espécie humana, temos 46 cromossomos em uma célula. Durante essa divisão celular, as células filhas terão 46 cromossomos, semelhantes à célula que a originou, a célula mãe. Temos aí a mitose. A mitose é o mecanismo mais comum de reprodução dos organismos unicelulares, eucariontes, e também no processo de reprodução dos seres pluricelulares, no caso de uma reprodução sexuada, aquela que há troca de gametos, né, que há um gasto energético, ou reprodução assexuada, aquela que não há gasto energético, não há troca de gametos. Nós temos aí um organismo diploide, vocês observam esse 2N, indicando que é um organismo diploide, né, tem 46 cromossomos na situação. Ela vai se dividir, a célula mãe se divide transformando-se em duas células filhas idênticas com a mesma quantidade de cromossomos, tá? E onde é que essa divisão ocorre? Nas células do corpo, que são as células somáticas, né? Células somáticas, aquelas células do nosso corpo. As células reprodutoras não entram nesse tipo de divisão. Já é meiose, que é o tema mais à frente, tá? Então, mitose gera clones nas células somáticas do nosso corpo. Células germinativas ocorre a divisão por meiose, tá? Olha aí, nós temos o ciclo celular. Quando é que ocorre essa divisão? É importante lembrar que a célula não fica se dividindo o tempo todo. Ela tem seu tempo de vida, e vocês já observaram aí, né? Cada um tem seu tempo de vida. Durante toda a sua vida, a célula ela está trabalhando em sua respectiva função. Quando chega perto da hora, perto do momento ali da epa, tô ficando velho, já não sirvo mais para nada, então tá na hora de eu me dividir. E aí ela vai fazendo isso, tá? Ela começa a se preparar para que ocorra a divisão. Durante todo esse processo que ela está trabalhando, executando suas funções, é uma etapa chamada de intérfase. Intérfase, tá? Por exemplo, célula do sangue. Em média, ela demora 120 dias para se dividir, para se regenerar. Durante esses 120 dias, aproximadamente, ela está realizando sua função, que é transportando oxigênio, transportando gases. Quando vai chegando próximo a esse período vital dela, diz, opa, tá na hora, tchau, suas meninas, agora eu vou abandonar vocês, e começa o processo de divisão. Durante todo esse tempo, ela está na intérfase. Após isso, ela começa a etapa de divisão celular. Olha aí, nós temos aí o ciclo celular, a intérfase, e aí depois vem a preparação a partir da fase mitótica, ocorre a mitose, e por último a citocinese, que é a divisão do citoplasma. A partir do momento que ocorreu a citocinese, está lá uma célula, e aí ela vai ocorrer a citocinese, pronto, se transformaram em duas células geneticamente idênticas, com a mesma quantidade de cromossomos, tá? A intérfase aí é a etapa que a célula não está se dividindo, como eu mostrei para vocês, já falei para vocês, e ela se divide em 3 períodos: a fase G1, a fase S, que é a fase de síntese, e a fase G2, que é aquela de, opa, tá no ponto, bora lá. Olha aí, a maior parte desse gráfico aí de pizza, vocês observam que a célula está em intérfase. E aí vem a fase G1, preparação, a fase S, que é a fase de síntese, quando o cromossomo ele se despiraliza, ele se desenrola justamente para ser duplicado. A partir do momento que ele é duplicado, começa a fase G2, e a partir começa aí a mitose. Após as células dos cromossomos serem alinhadas e puxados para o núcleo de uma nova célula, ocorre lá a citocinese, que é a divisão do citoplasma, tá? Observem aí. Aí nós temos já as etapas ocorrendo da divisão celular, principais etapas aí, processo de divisão, a mitose, nós vamos conhecer cada uma delas, né? A primeira etapa é chamada de prófase, e aí vocês lembram sempre disso, primeiro. Prófase, a primeira etapa da divisão por mitose, né? Cromatina começa a se enrolar, formando cromossomos. Os centríolos migram para os polos, rodeados pela haste, que inicia a formação do fuso mitótico, do fuso acromático. A carioteca começa a se fragmentar e o núcleo desaparece. Vamos lá por etapa, que parece meio grego isso, né? Relaxa. É assim, ó. Durante essa prófase, o núcleo da célula, a carioteca, que é aquela membrana que envolve o núcleo, ele começa a desaparecer. Ele se fragmenta. Ele desaparece. Quando o núcleo, a carioteca se desenrola, desaparece, os cromossomos ficam lá, no citoplasma, por ali.
E aí aparece os centríolos, eles migram para os polos da célula. Eles vão ficar ali no polo da célula, cada um do lado. Ficam você olhando ali, opa, quando chegar aí tu me avisa para ele começar a separar os cromossomos, beleza. E aí esses cromossomos estão lá assim, alinhando. A partir do momento que os centríolos chegam nos polos, os cromossomos vão começar a se alinhar. Então, a prófise é justamente isso, é quando os centríolos migram para os polos da célula para organizar, para começar a dividir a célula. Tá? Outra coisa importante de lembrar, a carioteca ela desaparece, ela começa a se fragmentar. Tá? A carioteca desaparece, começa a fragmentar para que os cromossomos fiquem livres e ser capturados para formar assim logo duas células. Metáfase. Metáfase eu costumo dizer que é a fase do meio, é justamente quando os centríolos já estão lá nos polos da célula e os cromossomos começam a ficar alinhados no meio da célula, né? Olha, vejam bem, ó, os cromossomos ocupam a região mediana da célula, né? Os cromossomos ocupam a região mediana da célula. A partir desse processo de divisão aí, alinhou, pronto. Centríolos envia as fibras do fuso para capturar os cromossomos. Olha aí, que é chamado de anáfase. Os cromossomos estavam lá emparelhados. Vamos lá. O cromossomo emparelhou, ficou assim no meio da célula, é chamado de metáfase. A anáfase, quando as fibras começam a se agarrar, a capturar os cromossomos, tá? Começa a capturar. E aí, por último, a telófase, os cromossomos são puxados e levados para os polos da célula. A partir disso, quando esses cromossomos chegam no polo da célula, a carioteca reaparece. Duas cariotecas, uma de cada lado, e formou essa carioteca, ocorreu a citocinese, que é para a divisão celular. Observe bem aí, primeiro aqui embaixo, prófase, só em verde, aí os centríolos se alinhando, a carioteca se desaparecendo, se esfarelando, o final da prófase, os cromossomos se alinhando lá no meio da célula, pronto, chegamos à metáfase. Observa lá que na metáfase o cromossomo está no meio da célula. Depois a anáfase, quando eles estão sendo capturados. Quando chega no final, quando cada cromossomo já está no seu polo da célula, ocorre a telófase. E aí, reaparecimento da carioteca, protegendo lá o núcleo, os cromossomos, e a partir disso ocorre a citocinese, que é a divisão celular. Durante todo esse período que ele está trabalhando, ele está em intéfase, ok? Citocinese, após a divisão do núcleo ocorre a divisão do citoplasma. Ocorreu a divisão do núcleo, vai ocorrer a divisão do citoplasma, e no caso da mitose, ocorre lá uma divisão gerada por clones, né? São clones. Olha aí, a citocinese aí, ó. A última etapa, vocês podem observar os cromossomos se alinhando, tá um pouco rápido, mas dá para perceber que no final dessa etapa ocorre lá a divisão do citoplasma, que é marcado por essa barra aí, chamada de citocinese, tá? É o último processo de divisão, tá? Olha, observa aí a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ok? Então tá bem, esse verde aí, ó, parece umas aranhas, né? Eles são as fibras do fuso mitótico criado lá pelos centríolos, tá? Ocorre lá pelos centríolos, para vocês perceberem que os cromossomos se alinham, ficam no polo equatorial da célula, eles ficam alinhados, depois eles são capturados e levados para os polos. Quando os cromossomos chegam nos polos, ocorre o reaparecimento da carioteca e a partir de então surge lá a divisão do citoplasma, que é chamada de citocinese. Temos aí a mitose. E agora a meiose é bem mais rápida. A meiose ocorre apenas em células de linhagem germinativas, masculinas e femininas. É constituída por duas divisões, que é meiose 1 e meiose 2. E é importante vocês lembrarem isso. É justamente nessa meiose que ocorre aquilo que nós chamamos de diversidade genética. Isso por quê? A meiose, anotem aí no bloquinho de vocês, que a meiose é uma divisão reducional, tá? A meiose é uma divisão reducional. Enquanto a mitose gera clones delas mesmas, das células que originou, a meiose ela é uma redução da quantidade de cromossomos, tá? A meiose ela é reducional. E aí, vejam comigo.
ela só ocorre em células de linhagem germinativa, seja do sexo masculino ou feminino. No caso, espermatozoide e óvulo. Imagine só, um óvulo com 46 cromossomos se junta, se fecunda com um espermatozoide com 46 cromossomos. Daria um total de, isso mesmo, 92 cromossomos. Será que era possível o homem sobreviver com células com 92 cromossomos? Não, né? Veja só, quando tem um a mais, temos síndromes, no caso, a síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Edward. São síndromes com acréscimos cromossômicos. No caso, síndrome de Turner, quando falta um cromossomo, entendeu? E é importante vocês lembrarem disso. A meiose é uma divisão reducional e ela é composta por duas etapas, a meiose 1 e a meiose 2. Função dela, finalidades, redução do número de cromossomos à metade, produção de gametas em animais e produção de esporos nas implantes, que são as células reprodutoras, né? Observe aí, uma célula ocorre a primeira divisão, ele se duplica normalmente, como se estivesse ocorrendo uma mitose, e a partir disso ela começa a se dividir. Então uma célula, ela se duplica, e a partir disso ela gera 4 células com a metade de cromossomos. Por exemplo, um espermatogônia, que é a célula que dá origem ao espermatozoide. Uma espermatogônia ela vai se duplicar e logo depois ela se divide em 4 espermatozoides. Cada um desses espermatozoides carregando 23 cromossomos. E aí a junção do cromossomos sexuais masculino com o cromossomo sexual feminino forma o novo indivíduo. A junção do espermatozoide, 23, com a junção do óvulo, mais 23, vai formar um indivíduo com 46 cromossomos, tá? Ela é formada aí, primeira divisão da meiose, né? Ela é formada de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Essa prófase 1 é a mesma coisa que ocorre lá na mitose, só que com uma pequena diferença. Na meiose 1, na prófase 1 da meiose, ocorre o seguinte: ocorre algo que gera variabilidade genética, que é chamado de crossing over. Cromossomos que estão emparelhados, eles começam a trocar partes dele, eles fazem uma permutação dele, e graças a essa pequena troca ocorre a variabilidade genética. Se não tivesse isso, seríamos todos com características iguais, cor dos olhos iguais, cor do cabelo, né? Todo mundo seria assim. Não vamos pensar que o japonês não ocorre essa crossing over, porque ocorre também, apesar de a gente perceber poucas diferenças, né? Crossing over é importante, gera variabilidade genética, também chamada de recombinação, permutação gênica. Observem aí, o cromossomo em vermelho, ele vai trocar um fragmento dele com o cromossomo azul. E aí vocês observam que é justamente isso que gera a variabilidade genética. Nós temos aí as etapas, leptópteno, zigóteno, paquéteno, diplóteno, diacinese, são apenas etapas aí da divisão celular por mitose, ou por meiose, melhor dizendo, tá? Tá, cada eu vou passar para vocês, não vou me atentar a comentar, tá? O vídeo ficaria muito grande e muito complicado para vocês assistirem, né? Pronto. Metáfase 1, pareamento dos cromossomos homólogos da placa equatorial. Metáfase, fase do meio, quando os cromossomos estão lá alinhados, né? E aí, anáfase 1, migração dos cromossomos homólogos para os polos. Anáfase, os cromossomos são puxados para o polo da célula. Logo depois ocorre a telófase. Lembra o quê? Lá na mitose, né? Quando ocorre aí essa telófase, os cromossomos já estão chegando no polo, já começa a reaparecer a carioteca, né? O núcleo da carioteca vai começar a envolver esses novos cromossomos que estão ali, e aí ocorre a intercinese, que é a divisão, o intervalo entre a primeira e a segunda divisão da meiose. Aí cada cromossomo duplicado se separa em 2 cromossomos simples. Não foi duplicado? Meiose 1, ocorre lá a variabilidade genética, mas ocorre uma duplicação, e a partir dessa duplicação agora começa apenas separação. E aí nós temos a segunda divisão por meiose, que é a separação das cromátides, né? Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, tá? Prófase 2, aí eles começam a separar a carioteca, a separar os cromossomos novamente, desaparecimento da carioteca. Metáfase 2, mais uma vez os cromossomos estão alinhados, aí só que vocês observam agora que as células estão se reduzindo, tá? Não estão mais se duplicando, estão sim se reduzindo, né? Anáfase, mais uma vez os cromossomos sendo puxados,
migração dos cromossomos para o polo equatorial da célula, e por último aí a telófase. Ao final dessa telófase, o que era uma célula duplicada, agora nós temos 4 células com a metade dos cromossomos. Você pode observar aí, tá? Olha aí as etapas, tanto a meiose 1 aqui no lado esquerdo e a meiose 2 do lado direito, tá? Alguma dúvida? Espero que vocês tenham entendido. Estamos aí. Forte abraço.